Bom, pessoal, boa noite. Estamos de volta aqui a nossa aula, né, o nosso encontro semanal, hoje com a nossa última aula, né, antes da nossa avaliação da quinta-feira. É um momento de muita reflexão, assim. A gente vai dar aula normal, né, e a despedida a gente vai deixar para depois da avaliação, né, até porque a gente não sabe ainda quem vai ficar fazer a prova substitutiva, enfim. E aí eu vou deixar o finalzinho da aula para falar sobre as atividades e especificamente sobre a nossa avaliação de quinta-feira, certo? Bom, hoje nós vamos conversar sobre direito subjetivo. Vocês podem até perguntar, professor, mas a gente já falou sobre direito subjetivo, né? Quando a gente estava tratando da definição de direito, lá no início do semestre, no longínquo verão de 2020, a gente já falava que o direito tem várias acepções e uma delas é justamente a de direito subjetivo, para se contrapor à de direito objetivo. Então, naquele exemplozinho, não sei se vocês se recordam, mas aquele exemplozinho que a gente falou, será que eu não tenho direito a postular isso à justiça? Aí o advogado poderia dizer, não, o direito não acolhe o seu pedido, a sua pretensão e assim por diante. Para que na primeira frase a gente identificasse a utilização do direito subjetivo, né, como algo da pertença do sujeito, né, e o direito objetivo a indicar a norma de onde promana aquele direito subjetivo, certo? Então, de um certo modo, a gente já tem conhecimento sobre sobre a definição, né, sobre a compreensão de direito subjetivo. Hoje a gente vai apenas aprofundar um pouco esse estudo, de forma também muito superficial, porque vocês vão tratar de direitos subjetivos nas mais diversas ordens, dentro de cada disciplina específica. Então, direito civil, quando vocês forem ver introdução ao direito civil no próximo semestre, vão tratar lá na introdução ao direito civil, vão ver de alguma forma o direito subjetivo, como vão ver fato jurídico, relação jurídica e assim por diante, né? Direito penal, a gente tem outros direitos subjetivos e assim por diante. O que a gente vai aprofundar hoje, curiosamente, aprofundar de forma superficial, mas a gente vai, vamos dizer assim, desenvolver hoje, é uma nova compreensão do direito subjetivo para que a gente possa entender a sua natureza, né, e o seu alcance, principalmente. Primeiro de tudo é desfazer essa aparente sinonímia, né, quando a gente utiliza o direito penal possibilita tal conduta, ou quando a gente diz eu tenho o direito de ser defendido, ou eu tenho o direito de permanecer calado, etc. e tal, né? Então, a gente vai tentar primeiro verificar essa compreensão. Não sei se vocês estão vendo bem aí. Estão vendo bem? Sim. Pronto. A gente vê logo aqui, direito objetivo e direito subjetivo. O que a gente tem dito desde o princípio da nossa disciplina é que, de forma bem superficial, bem rasteira, a relação entre direito objetivo e direito subjetivo se estabelece porque o direito objetivo revela ou faz nascer um direito subjetivo, né? Então, essa distinção é relativamente antiga, né? Mas não remonta à antiguidade, não nesse sentido, mas basicamente, ela nasce principalmente quando a gente imagina o surgimento do capitalismo. O que Alisson Mascaro, por exemplo, defende é que a própria ideia de sujeito de direito, como, por conseguinte, a de direito subjetivo, vai nascer com o próprio capitalismo. Porque é no capitalismo que a gente vê a necessidade de delimitar o direito subjetivo. Como é que ele coloca isso? Na antiguidade clássica, por exemplo, no escravagismo, não se pode falar que o senhor tinha direito subjetivo sobre o escravo, porque, na verdade, é uma relação de força, uma relação de poder. Não é uma relação, efetivamente, de direito subjetivo, entende? Então, nesse sentido, a ideia de direito subjetivo nasce mesmo quando há a necessidade de
salvaguardar ou de proteger interesses, independentemente de força física, ou de poder, no sentido de que deixasse de lado a intervenção do Estado. A crítica marxista ao próprio direito é justamente essa, a de que o direito subjetivo atende a quem tem posses, tem pertences, e os demais ficam alijados porque justamente não tem a titularidade desses direitos, né? Então, a origem do direito subjetivo é uma origem moderna, né, justamente com o capitalismo. Esse problema que a gente vê, por exemplo, na língua portuguesa, né, de tratar com o mesmo nome, direito, duas situações ou duas facetas diversas, direito objetivo e direito subjetivo, e por isso fazendo nascer a necessidade de a gente colocar um adjetivo para essa expressão, ela não ocorre, por exemplo, no inglês. Quando a gente fala, por exemplo, quando a gente se refere ao direito subjetivo, o que é que a gente diz em inglês? Você tem o right, né? Então, por isso que fala em os human rights, né? Os direitos humanos, os direitos pertencentes ao homem, né? Por outro lado, quando a gente quer se referir ao direito objetivo, qual a palavra que a gente usa? Vamos ver se vocês estão bem em inglês. Law. Law, perfeito, né? Então a gente fala em civil law, constitutional law, né? Criminal law, e assim por diante. Então, quando a gente se refere ao direito objetivo, a gente utiliza a expressão, a palavra, né? O vocábulo law. Né? Tanto que a gente faz, quando a gente se refere a um curso de direito, a gente fala em law school, né? Então, o curso de direito, não é right school, certo? Então, nesse sentido, a gente tem na língua inglesa, essa distinção bem clara. Na língua portuguesa, a gente tem esse problema, mas é um problema aparente que a gente vai tentar resolver com um estudo mais cuidadoso do direito subjetivo que a gente principia aqui, certo? Bom, em linhas gerais, pessoal, dentro do que a gente já conversou e do que eu estou desenvolvendo hoje aqui, a gente tem a definição de direito subjetivo como uma possibilidade de uso e exercício efetivo do direito colocados pelo direito objetivo à disposição do sujeito do direito de forma não abusiva, né? Então, vejam que a gente sublinha, é a possibilidade de uso e exercício do direito, né? Que é promanada do direito objetivo à disposição do sujeito do direito. Por isso que Alisson Mascaro vincula a ideia de direito subjetivo a de sujeito. Então, não há possibilidade de se falar em direito subjetivo sem a gente ter em mente, ou sem a gente ter pressuposta a ideia de sujeito de direito. Aquele titular do direito subjetivo, certo? De forma não abusiva, e aí a abusividade a gente vai desenvolver logo aqui no final. O que eu queria realçar nessa definição é que ela vem ao encontro do que a gente já tinha, de uma maneira muito superficial, definido como direito subjetivo, que é a permissão de agir conforme o direito objetivo, certo? O direito subjetivo como a possibilidade ou permissão de agir conforme o direito objetivo. Ok? Uma outra distinção importante, além entre direito objetivo e direito subjetivo, é entre a faculdade de direito e o direito subjetivo. E essa distinção é importante, pessoal, porque geralmente não, mas alguns autores, alguns livros de introdução, vocês vão observar, eles definem o direito subjetivo como o facultas agendi e o direito objetivo como norma agendi, né? E quando a gente utiliza facultas agendi para definir o direito subjetivo,
pode ser que a gente faça uma identificação entre direito subjetivo e faculdade jurídica, o que não é todo exato, não é correto. Miguel Reale já coloca aqui que a faculdade é uma forma de exercício do direito subjetivo, certo? Então, vejam que é possível que o direito subjetivo ele seja exercido de formas diversas. E aí eu trago logo um exemplo da propriedade. Se eu digo a vocês que eu tenho a propriedade desse boneco aqui, certo? Essa propriedade ela pode ser exercida de formas diversas. Eu posso vender esse boneco, eu posso doar esse boneco, eu posso jogar fora esse boneco, eu não vou fazer isso jamais, mas eu poderia, dentro do meu direito de propriedade, eu tenho essa faculdade também. Eu posso dispor, destruir e assim por diante. Então, dentro de um direito, de um mesmo direito, que é o direito de propriedade, eu tenho diversas faculdades. Eu posso alugar, eu posso, enfim, utilizar esse direito de diversas maneiras. Por isso que a gente não pode dizer que o direito subjetivo ele seja sinônimo de faculdade jurídica, porque a gente pode ter várias faculdades jurídicas enfechadas no mesmo direito subjetivo. Certo? Tranquilo até aqui? Bom, durante o silêncio eu vou prosseguir, né? E aí a gente pode discutir também qual é a natureza do direito subjetivo, né? Como a gente está colocando aqui. Existem várias teorias que vão tentar explicar a ideia do direito subjetivo. E a gente vai logo partindo de uma ideia inicial, que foi desenvolvida por Windscheid e Savigny, que diziam, que pregavam que o direito subjetivo era a expressão da vontade livre reconhecida pelo ordenamento jurídico. Portanto, se eu sou proprietário de determinado bem, a minha vontade de exercer o domínio sobre esse bem, sendo reconhecida pelo Estado, pelo ordenamento jurídico, eu posso, com isso, dizer que eu tenho direito subjetivo. Né? Então, em princípio, a gente atende, a gente pode concordar, né, com essa definição. Só que essa definição da correspondência do direito subjetivo à vontade livre reconhecida pelo ordenamento jurídico traz alguns problemas. Principalmente quando a gente entende, ou quando a gente perscruta, ou indaga, ou analisa a ideia de vontade livre. Né? Então, por exemplo, vamos trazer à memória a situação no direito do trabalho. Eu tenho uma relação de trabalho em que existe o empregador e o empregado. Se, eventualmente, o empregado, pelo menos aqui no ordenamento jurídico brasileiro, em que se garante a percepção de um salário mínimo, pelo menos, a todo trabalhador, a todo empregado. Se o empregado, em razão da sua necessidade, da sua grande necessidade por aquele emprego e por não poder barganhar isso frente ao empregador, disser, não, é da minha vontade livre que eu disponha de R$ 800 apenas como salário, eu não vou fazer questão por um salário inteiro, um salário mínimo inteiro, R$ 1.045. Eu vou apenas fazer questão desses R$ 800. Qual é a vontade livre do empregado? É de receber apenas R$ 800. Isso quer dizer que essa vontade, ela corresponde a um direito subjetivo, ele tem direito subjetivo ao salário, mas essa vontade livre não corresponde ao direito que ele tem, que é o direito de receber um salário mínimo, portanto, um valor maior do que aquele definido por ele, né? Estabelecido por ele, ou dentro da sua vontade expressa diante do empregador. Aí a gente podia também argumentar que, quando a gente está nessa carestia, a liberdade não existe. Né? Então, essa liberdade, essa vontade, também se vê maculada. Esse é, inclusive, um dos motes desenvolvidos por Amartya Sen, quando desenvolve o seu livro de desenvolvimento como liberdade, né? Que ele trata no livro de desenvolvimento como liberdade. Pois não. Mas não é justamente por isso que ele diz reconhecida pelo ordenamento jurídico, não?
Boa intervenção, Matheus. Quando ele diz reconhecido pelo ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico reconhece o salário mínimo, né? Então, ele estabelece que as partes possam contratar desde que eu tenha essa possibilidade desde que eu tenha esse patamar inicial. E aí serviria como uma contraposição, possível contraposição de Wittgenstein e Savigny a essa indagação. Mas eu trago outro exemplo. Vamos imaginar que eu tenha um devedor, não é? E aí o devedor, essa pessoa está me devendo 10 mil reais, né? Porque eu não vou nem dizer aposta de campanha, porque aí tem até uma questão sobre a juridicidade, a licitude dessa aposta, mas vamos supor que seja de um contrato lícito. Essa pessoa está me devendo 10 mil reais. Só que essa pessoa, ela tem vários problemas, eu estou vendo que ela está numa situação difícil e tal. Eu tenho um contrato firmado, escrito, apesar de não ser imprescindível, mas eu tenho um contrato firmado dizendo que ela me deve esse dinheiro. Aí eu vou dizer, homem, deixa para lá, não precisa me pagar não, deixa para lá, você está numa situação, está uma vida tão difícil e muitos problemas, eu vou dispensar o recebimento desse dinheiro. Qual é a minha vontade livre? A de que eu não vou cobrar, eu não vou fazer uso do ordenamento jurídico para me valer ou atingir esse seu dinheiro, né? O dinheiro do meu devedor. Mas eu posso dizer que, apesar da minha vontade livre ser essa, eu não tenho direito subjetivo a cobrar esse dinheiro? O que é que vocês acham? Matheus está dizendo aqui não, né? Então, a correspondência entre a vontade livre e o direito subjetivo já começa a soar um pouco enodoada, né? Então, tem algum problema. E aí eu vou trazer um outro exemplo. Uma pessoa... Pois não, Zé Santos? Nesse particular aí, da questão do salário, eu não sei se foi um deputado que colocou um projeto aí na Assembleia, enfim, porque aqui na minha cidade foram contratadas diversas pessoas, somente mais jovens, né? E eles assumiram um ofício aqui, temporário, um ganho de cerca de R$ 400 por mês. Isso até melhorou os jovens, sem emprego e tal. Só que um outro detalhe chamou a atenção aqui na cidade, só que ninguém fez empurrou algo nesse sentido. Eu, de longe, observei que professores, por exemplo, dois professores estão numa sala, então ambos dividem o salário, aquele oficial e o que não é oficial. Eu até pensei em fazer uma denúncia, mas depois me aquietei porque achei melhor. Mas acho isso muito injusto. Eu acho que você deveria fazer essa denúncia. Não, eu me calei, professor, porque eu já não sou muito bem visto aqui na cidade, porque eu sou, assim, muito... Não é polêmico, claro, mas em relação ao direito, né, principalmente na área da educação. Faça a denúncia nova, seu nome nem aparece, rapaz. Uma vez eu não me aguentei diante do fiscal do TCU e eu mostrei a ele as coisas, mas no outro dia, praticamente, o secretário me transferiu para uma comunidade. Então fica difícil, né? Então, professor, isso é muito injusto, eu acho. Realmente tem que a sociedade estar em cima disso, porque se é o salário mínimo, é um salário. O outro é só a ajuda do governo, né? Que é R$ 300 agora. Exatamente. Isso não é vínculo empregatício, né? É um auxílio, né? Como o próprio nome já remete, né? E é emergencial, né? Durante algum tempo, enquanto durar esse período mais crítico que a gente está vivendo, da pandemia. Aí eu estava falando, tá perfeita essa sua colocação, eu estava falando do incapaz, né? O incapaz é uma pessoa que foi interditada porque ela não tem condição de exercer
os seus direitos, pelo menos uma parte deles. A pessoa que às vezes não pode contrair empréstimo, não pode firmar contratos, né, de determinada natureza, ou porque ele tem algum distúrbio mental que o impossibilita de fazer a avaliação, a análise da pertinência ou do cabimento daquele contrato, ou porque é uma pessoa que, pela limitação até de locomoção, ela se vê impedida de exercer esses direitos. Essas pessoas, muitas vezes, não têm uma vontade livre a ser expressa, né? Algumas delas, de forma absoluta, não tem absolutamente essa possibilidade de exprimir a vontade. E aí, eu dizer com isso que elas são privadas porque não podem exprimir uma vontade livre de direitos subjetivos é absolutamente inconcebível, né? Vamos pensar aqui também nos recém-nascidos, né, nas crianças. Elas têm direitos subjetivos muito antes de terem até noção do que é direito, ou dos direitos que possuem, né? Ao nascituro, o próprio Código Civil, ao nascituro, ou seja, a criança que está dentro da barriga da mãe ainda, o Código Civil reconhece a possibilidade deles serem reconhecidos direitos, né? Então, obviamente, naquele momento, ele não tem a possibilidade de expressão livre da vontade. E, mesmo assim, podem ser titulares de direitos subjetivos. Então, por todas essas objeções, né, aqui se junta, por exemplo, a própria ideia de sucessão legítima. A pessoa, quando morre, ela deixa seus bens aos seus herdeiros necessários, né, independentemente da sua vontade. Ou seja, o direito subjetivo socorre essas pessoas independentemente da vontade daquele a quem de onde vem essa transferência. Pois é, Maria. Professor, o senhor falando isso, me surgiu um questionamento aqui, vai fugir um pouquinho, mas eu estava doida para comentar sobre isso com alguém, na verdade. Eita. O seguinte, estava fazendo um comparativo, certo, das eleições, e eu vi que, quando eu fui votar, né, eu não passei por nenhuma medição de temperatura, passaram álcool em gel na minha mão, nada desse tipo. Então, eu fiquei pensando, por que não fizeram isso? Aí me veio o questionamento, né, o que implicaria se uma pessoa não pudesse votar porque estava acometida pelo vírus? Sim. Ou, assim, nem tanto acometida, né, mas só de estar com a temperatura um pouco elevada ou algum sintoma. Sim. Então, aí o senhor falando sobre direitos subjetivos, aí eu lembrei que talvez, né, a pessoa que fosse impedida de votar, ela tivesse perdendo o seu direito, não, né, tendo o seu direito usurpado, o direito subjetivo de exercer a cidadania, de votar em si, pelo fato de estar com algum sintoma. Então, assim, mesmo sendo uma situação excepcional, né, uma situação de pandemia, um vírus e tudo mais, envolve esse questionamento até que ponto pode-se interferir no direito subjetivo de uma pessoa, mesmo em detrimento de uma situação excepcional como a pandemia. Maria, excelente a sua questão e eu não tenho resposta para ela não, porque ela suscita o quê? O debate, né, sobre um conflito, né? Então, eu tenho aí o direito subjetivo de votar e eu tenho direitos coletivos de várias pessoas votarem, né, mas em contraposição àquele direito individual. Né? Então, talvez por isso se aceite esse impedimento. Mas você pode dizer, não, mas eu não tenho nada comprovando que eu estou com coronavírus, né? Então, só porque eu estou com a febrezinha,
eu vou ser impedido de votar. Então, talvez a justificativa seja em razão do direito da coletividade, né? Da somatória de direitos subjetivos de pessoas que vão à sessão eleitoral e que podem contrair o vírus em razão desse contato. Mas, sem dúvida, é um direito constitucional e, portanto, tem uma relevância enorme. E o questionamento é válido, né? Eu acho que é uma discussão interessante que pode ser desenvolvida, né? Mas eu não escutei em canto alguma discussão a respeito disso. Vejo apenas que como uma possível justificativa essa questão do direito da coletividade mesmo. Ô, professor, Pois não? eu não sei se foi por alguma distração minha, eu ainda não entendi. O senhor falou que o incapaz tem direito subjetivo, o nascituro tem direito subjetivo, todo mundo tem direito subjetivo de votar, mas não sei ainda o que é direito subjetivo. Você não entendeu ainda o que é direito subjetivo, né? O direito subjetivo é a permissão de agir conforme o direito objetivo. Eles têm direito... Quando eu estou colocando essas situações, é apenas para dizer que quando Winscheid e Savigny definem o direito subjetivo como a expressão da vontade livre, né, que é permitida, reconhecida pelo ordenamento jurídico, eu tenho alguns problemas porque essas pessoas todas que você citou, elas têm direito subjetivo, mas muitas delas não podem exprimir a vontade livre. Ou a sua vontade livre, ela não é consentânea com o direito subjetivo, né? Então, por essa razão é que a teoria começou a receber críticas. Entende? Certo. Então não existe uma relação de oposição entre o direito subjetivo e o direito objetivo, não. Eu achava que havia isso. Eu achava um direito ou é objetivo ou é subjetivo. Não existe isso, certo? Não. Pelo contrário. O direito objetivo, ele faz nascer, né, o direito subjetivo. Onde é que a gente vai colher o direito de propriedade, que é um direito subjetivo? No ordenamento jurídico. Portanto, no direito objetivo, né? Então, eu vou colher no Código Civil, na Constituição, né? Onde é que eu vou colher o direito à dignidade, né, da pessoa humana? Vou colher lá no direito objetivo, que é a própria Constituição. O direito objetivo é o conjunto normativo, né? É o que a gente chama de ordenamento jurídico, de forma muito superficial e ligeira, né? Melhorou? Melhorou bastante. Nós tivemos essas primeiras objeções surgindo contra a teoria de Winscheid-Savigny, e aí a gente tem Rudolf von Jhering propondo uma nova ou uma diferente definição ou natureza, buscando uma diferente natureza do próprio direito subjetivo. Segundo o Jhering, direito subjetivo é o interesse juridicamente protegido. Só que também a gente vai encontrar nessa definição alguns problemas, né? Primeiro, a gente tem uma amplitude do que vem a ser interesse, né? O que é interesse, na verdade? Por exemplo, quando a gente fala em interesse, muitas vezes eu tenho interesses, mas que não correspondem a direitos subjetivos, certo? E mesmo sendo protegidos pelo Estado, mesmo sendo protegidos pelo ordenamento jurídico, eu não posso dizer que seja constituinte de um direito subjetivo. Mesmo sendo protegido pelo Estado, garantido pelo Estado, eu não tenho um direito subjetivo. Vamos ao seguinte exemplo: a proteção aduaneira. O Estado, como o Estado brasileiro, o arroz estava muito caro, o que foi que ele fez? Ele diminuiu a alíquota de importação do arroz estrangeiro, né, do arroz que é importado. Então, qual é o efeito disso? Os exportadores, né, de outros países de arroz, os exportadores de arroz estrangeiros, eles começaram a vender para o Brasil com a margem de lucro maior, portanto, ou
podendo vender por um preço menor porque não tinha que pagar um imposto tão alto quanto antes. O interesse deles está protegido pelo ordenamento jurídico. Mas isso não constitui um direito subjetivo no sentido de que eles têm o direito de reivindicar que essa proteção se mantenha, por exemplo. Entende? Então, além da amplitude do que vem a ser interesse, porque interesse pode ser muita coisa, né? Interesse escuso, interesse reflexo, obtuso, interesse impronunciável, enfim. Muitas vezes existem interesses protegidos que não constituem direitos subjetivos, como nesse exemplo, certo? Outra situação, quando a gente fala em pátrio poder, ou numa expressão mais moderna, ou mais contemporânea, ou mais adequada, o poder familiar, ele é exercido em favor da própria prole, né? Então, quando a gente diz, eu tenho poder sobre meus filhos, esse poder, que é mais que um dever, né? É mais que um direito, ele está sendo exercido no interesse não da minha pessoa, mas no interesse da prole, dos meus filhos. Entende? Então, é o interesse deles sendo protegido por um poder, dever, de uma outra pessoa, de um outro titular. Por isso que também, nem sempre, como existe essa distinção de titularidade, a gente vê alguma falha, alguma brecha nessa proposta de Ehring. Ok? Tranquilo? Aí veio Jelinek, né, propor uma compreensão que juntasse tanto a contribuição de Winshire e Savigny como a de Ehring. E como toda solução eclética, a gente vai apresentar problemas. Pois não? Eu não entendi muito bem qual seria a falha, digamos assim, na teoria de Rodolfo e Ehring. Pode repetir, por favor? Pois não, Gabriela. Primeiro, a amplitude da compreensão do que é interesse, né? O que é interesse, na verdade? Então, um sentimento pode ser um interesse, né? Aí você vai dizer, não, é um interesse juridicamente protegido. Bom, mas para que eu possa verificar se é juridicamente protegido, eu tenho que primeiro ter a compreensão do que vem a ser interesse. Então, o ódio, se ele for juridicamente protegido, eu posso necessariamente dizer que isso é um direito subjetivo, de exercer esse ódio, certo? E aí a gente também tem a objeção que eu coloquei em relação à proteção aduaneira, a proteção alfandegária. Eu tenho uma redução, um aumento de alíquota de impostos e que vão satisfazer interesses a partir de uma intervenção do Estado, ou seja, é juridicamente protegido, mas eu não tenho direitos subjetivos a reivindicar a permanência dessa proteção de interesses. Entende? Então, por isso é que houve essa objeção. E Jelinek vai juntar as duas teorias e vai trazer problemas das duas também. Então, os problemas que foram apontados lá na teoria de Winshire e Savigny vão também contaminar a teoria de Jelinek. E a de Ehring da mesma forma, né? E aí veio a proposta de Georges Delvecq, né, que foi desenvolvida, inclusive, a partir de uma retratação, vamos dizer assim, por parte de Winshire, uma ponderação a partir das críticas que ele recebeu, e Delvecq vai dizer que o direito subjetivo não é a proteção da vontade livre, mas da potencialidade da vontade. E aí existe uma sutileza, né, nessa distinção, porque quando ele diz que o que se defende, o que se protege, é a potencialidade da vontade,
quando ele afirma o direito subjetivo não é o querer, mas a possibilidade de querer, aí entra a proteção, por exemplo, aos incapazes ou aos nascituros. Eles não precisam querer, eles não precisam ter fazer uma construção de vontade, né, psíquica de vontade, e expressar essa vontade. Mas a possibilidade de querer é que vai ser protegido juridicamente. Então, eles têm o direito subjetivo à propriedade, mesmo que eles não tenham a possibilidade de querer ou de expressar esse querer. Por quê? Porque essa potencialidade ela é exercida em favor deles. Eles são os titulares do direito subjetivo, mas uma outra pessoa, o curador, por exemplo, os pais, por exemplo, é que exercem por eles esse direito. Os titulares são eles, mas outras pessoas, e aí eu remeto vocês à ideia de capacidade, né, que a gente viu, que vocês devem ter visto lá quando a gente, naquele vídeo que eu tratei sobre relação jurídica, né? Então, quando se trata de incapaz, uma pessoa ela termina exercendo o direito, mas em nome dos interesses dessa outra pessoa, que é o verdadeiro titular. Entende? Professor, Pois não. é possível, então, fazer uma analogia, por exemplo. Então, o direito, na verdade, é possível porque eu faço, mas, assim, seria coerente dizer, pelo menos eu entendo dessa forma, que o direito subjetivo seria uma forma de exercício tácito e o direito objetivo seria uma forma de exercício expresso. Não, porque o exercício, na verdade, ele está muito mais próximo do direito subjetivo do que do direito objetivo. O direito objetivo, vamos dizer, ele deita deita os contornos, né, define os contornos do direito subjetivo. Quando eu vejo lá no Código Civil que eu tenho direito à propriedade, esse direito não está ainda titularizado por ninguém. Ele apenas define o direito. Quando eu compro uma casa e eu tenho lá o registro dessa compra no cartório de registro de imóveis, aí eu tenho um documento que atesta essa minha propriedade. Entende? Então, aí nasce o direito subjetivo meu em relação a esse imóvel. Porque ele está apenas abstratamente colocado na lei. Por isso que é um direito objetivo. Ele é como se ele distribuísse. Aliás, ele previsse, não distribuísse. A distribuição vai acontecer exatamente quando cada um tomar pé, ou tomar posse, ou se apoderar do direito subjetivo em relação às coisas que são possuíveis. Né? Certo. Ok, entendi. Obrigada. Tranquilo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Tranquilo. Bom, obviamente a gente tem uma posição diferente, né, apresentada por Hans Kelsen. Hans Kelsen sempre gosta de tratar de forma diferente aquilo que já está mais ou menos batido. Mas como ele tem uma coerência também, né, que a gente tem que respeitar. Kelsen diz que esse negócio de direito subjetivo, na verdade, não tem sentido. Porque o que o direito, a rigor, o que a norma jurídica ela vai proteger, ou de que ela vai tratar, é do dever jurídico. E aí eu pergunto a vocês, como é que a gente compreende isso? Quando a gente tem uma norma penal que diz lá, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos, eu tenho aí encartado um direito subjetivo ou um dever? Se vocês estiverem respondendo no chat, eu não estou vendo, viu? Eu acho que é um direito subjetivo. Quem é o titular desse direito? Quem praticar a conduta. Você tem o direito de ser punido, é isso? Porque contra quem se vai praticar a ação, né? Eu penso que o titular desse direito é a pessoa que foi assassinada, porque, enfim, houve uma violação do direito subjetivo à vida.
Certo. Mas veja como a gente tem que atravessar, a gente vai chegar a um direito subjetivo, por exemplo, nesse caso do homicídio, de uma pessoa que nem existe mais, né? Então, assim, quem é esse titular que não existe mais? Olha como é complicada a situação. Lucas, vai falar alguma coisa? Ou Gabriel? Professor, seria a sociedade? Exato, seria a sociedade, né? A sociedade é o que se quer tutelar, é esse interesse, né, de toda a sociedade. Mas Kelsen, a partir desse exemplo, ele vai dizer que o que interessa mesmo ao direito é o dever. Porque, quando a gente fala em direito, a norma jurídica se estabelece assim. A norma jurídica diz: isso não deve ser, ou isso deve ser. Se não for, então eu tenho uma sanção, né, uma contraprestação. Ou, se isso não deve ser, se for, eu tenho uma sanção. Então, na norma penal, é proibido matar. Se você matar, você se sujeita à sanção. Então, Kelsen diz que, na verdade, a ênfase do direito, a preocupação do direito é com o dever, e não com o direito subjetivo, né? Por isso que ele diz que o direito subjetivo nada mais é do que a expressão do dever jurídico. O que vale mesmo é o dever jurídico. Aí você vai dizer, não, mas na seara penal a gente compreende, mas na seara civil. Quando eu contrato, eu compro um saco de pipoca, vai nascer aí um direito subjetivo, que é o de receber. Eu compro a pipoca, eu tenho o direito de comprar a pipoca. Quando eu receber a pipoca, se eu recebo a pipoca, eu tenho o direito sobre a pipoca que eu comprei, né? Eu não estou enfocando no direito, nesse caso, que você vai dizer que não. Claro que ele não tratou do exemplo da pipoca, né, que é um dos meus preferidos aqui. Mas, quando eu estou diante dessa situação, quando compro a pipoca, eu tenho o dever de dar o dinheiro. E o vendedor de pipoca tem o dever de me dar a pipoca. Entende? Então, vejam que o direito subjetivo nasce em decorrência desses deveres jurídicos. Pelo menos essa é a ideia, né, a visão de Kelsen. Outra distinção sem sentido que ele acha é entre direito subjetivo e direito objetivo. Ele diz que direito objetivo está inseparável do direito subjetivo, né? Se eu tenho a compreensão, como Kelsen tem, de que só há direito a partir da norma jurídica, e aí leia-se norma jurídica estatal, né? Então, a norma jurídica produzida ou reconhecida pelo Estado. Então, não há sentido em fazer essa distinção entre direito subjetivo e direito objetivo. O direito subjetivo é aquele conforme a norma estatal e, portanto, o direito objetivo. Entende? Então, ele faz essa crítica a uma doutrina mais ou menos definida ou estabelecida, estabilizada dentro da teoria do direito. Certo? Tranquilo até aqui? Bom, partindo agora para o final, né, dessa aula, antes de a gente falar sobre o que nos aguarda, nós temos o abuso do direito. O abuso do direito, o que é o abuso do direito? Né? Aí você vai dizer, olha, professor, isso é uma contradição em termos. Porque se eu falo em abuso de direito, é porque eu não tenho direito. Né? Isso é verdade. Se eu abusei do direito, eu não tenho direito. Mas aí eu queria destacar a importância da expressão ou do estudo do abuso do direito, porque a partir dele há um aperfeiçoamento do exercício do direito subjetivo. Quando a gente colocou aqui em cima a definição do direito subjetivo como a possibilidade de uso e exercício efetivo do direito, colocados pelo direito objetivo à disposição do sujeito do direito, de forma não abusiva, é justamente para realçar a importância de se evitar ou de se punir, de se coibir o exercício abusivo do direito.
Quando eu abuso de um direito subjetivo, na verdade, a ideia que se tem é que há uma fuga ou há um desvio da função social a que se destinava aquele direito subjetivo, né? Vejamos a propriedade. Eu tenho o direito de usar, fruir, gozar, né? Então, de ter de várias faculdades que são relacionadas a esse direito de propriedade. Eu posso vender o meu imóvel, eu posso usufruir dele, eu posso alugar, né? Então, eu posso dispor, né? Então, dar aquele direito, aquela propriedade. Mas, quando eu exerço esse direito de forma abusiva, por exemplo, sou um grande latifundiário e não tenho qualquer destinação para aquela terra, mas aquela propriedade é minha, ou porque eu recebi de herança, ou porque eu comprei por um valor irrisório, ou não, ou porque eu comprei para investimento, visando a uma valorização futura, por exemplo, né, especulação imobiliária. Nesse caso, se comprovar o desvio da função social da propriedade, que é a da utilização efetiva, eu posso ser punido pela forma abusiva com que eu estou exercendo esse direito. Por exemplo, com a desapropriação daquela propriedade, né? Então, vejam que a própria Constituição prevê essa possibilidade, ou prevê a necessária utilização, o necessário exercício do direito de propriedade a partir da sua função social. Então, quando eu trato o direito subjetivo como podendo ser exercido apenas de forma não abusiva, isso é para realçar a importância da função social do exercício de qualquer direito, não só da propriedade, mas de qualquer direito, porque não deve ser feito de forma abusiva, certo? Se a gente observar aqui, pessoal, por exemplo, lá no Código Civil, veja aqui no artigo 421 do Código Civil, a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Essa é uma forma de sinalizar para a necessária observação do exercício do direito de forma não abusiva, certo? E a gente tem, por exemplo, lá no Código de Defesa do Consumidor, várias condutas que são tidas como práticas abusivas, né, dentro das relações de consumo. Aquelas práticas abusivas são uma maneira de fazer com que as pessoas envolvidas naquela relação consumerista, na relação de consumo, elas, principalmente aquelas que têm maior poderio, ou que têm maior poder nessa relação, geralmente o vendedor, o fornecedor, né, elas utilizem esse direito de forma não abusiva, certo? Da mesma maneira como o consumidor não pode abusar do direito do consumidor para se locupletar ou para se aproveitar dessa condição e enriquecer à custa de um fornecedor incauto, por exemplo, certo? Então, nós temos vários exemplos do Código de Defesa do Consumidor, que quando a gente sinaliza lá as práticas abusivas. Mas você vai dizer, mas qual a distinção entre a prática abusiva, ou abuso do direito, e o ato ilícito? Vejam que, historicamente, o ato ilícito vai nascer muitas vezes da observação ou da repetição de práticas abusivas. Então, quando se observa que um direito, por exemplo, está sendo exercido de maneira abusiva, ou que existem vários abusos em determinadas relações jurídicas, o legislador pode ser sensível... Aqui está o resultado principal. Está demorando, né, a fiscalização aqui. O legislador pode ser sensível a essa prática e cristalizar essa ojeriza, né, essa repulsa, no ato ilícito, prevendo aquele ato expressamente como ilícito, certo? Então, ele transforma uma prática abusiva num ato ilícito.
E aí a distinção é sutil também, mas é uma distinção importante, porque quando eu prevejo em lei um ato ilícito, uma conduta tida como ilícita, eu tenho aí um acobertamento legal, né? Então eu tenho uma observância do princípio da legalidade, que é geralmente exigido quando a gente trata de direito sancionador, né? Direito penal, direito sancionador civil, né? Então eu só posso ser punido por um crime se eu tenho uma definição em lei. Não está previsto em lei, mas eu acho um absurdo isso, ser abusivo. Não está previsto em lei, então não pode ser considerado, eu não posso ser punido como crime, como criminoso, né? Tem outras possibilidades de reparação, mas não em relação ao crime, certo? Então, no fundo, essa previsão da ilicitude a partir de uma prática abusiva, ou melhor dizendo, o olhar destinado ao abuso do direito, ela serve para auxiliar o legislativo no momento de tipificar os delitos ou os demais atos ilícitos nas mais diversas searas do direito. Ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida em relação às matérias dos vídeos, pessoal? Fato jurídico, relação jurídica? Professor, eu não Pois não, entendi Gabriel. muito bem a distinção entre sujeito e pessoa. Boa intervenção, né? Deixa eu pegar aqui um tópico. O professor, deixa eu aproveitar a Não. mesma pergunta, porque eu estava com uma dúvida relacionada. Quando o senhor deu o exemplo do espólio, que geralmente a gente acha que o sujeito jurídico é uma pessoa, e o espólio não. O espólio é o sujeito jurídico, eu não entendi. Pois Foi é. na aula anterior, né? Algumas pessoas, aliás, a possibilidade de haver direito subjetivo destinado a entes, mesmo que não tenham personalidade jurídica própria, né? Então, por exemplo, a gente pode uma pessoa jurídica de fato, ou, por exemplo, a massa falida, né, o espólio, elas não têm uma personalidade jurídica, então elas não são pessoas nesse sentido estrito, né, de pessoa jurídica, mas elas têm direito subjetivo. Então, quando a gente vê quando uma pessoa morre, então vai fazer o inventário, aquilo que o conjunto de direitos ou de propriedades ou de bens, né, e também de deveres que vai ser decotado, que vai ser analisado no processo de inventário, aquele ente, que é o espólio, ele não tem personalidade jurídica. Apesar de poder ser, por exemplo, colocado num polo passivo, num polo ativo de um processo judicial, certo? Esse espólio é representado por uma pessoa, né, um inventariante, por exemplo, e esse inventariante vai demandar ou vai representar o interesse desse espólio, que não é uma pessoa, efetivamente, mas que é titular de direitos subjetivos. Por exemplo, tem o direito de não ter os seus bens, né, os bens que são agregados a esse ente despersonalizado, tem o direito de não ter esses bens, vamos dizer, lapidados, né? Dilapidados, melhor dizendo, corroídos, né? Melhorou? Porque não é uma pessoa jurídica, veja, não é uma pessoa jurídica, mas é sujeito de direitos. Professor, Foi o senhor nós. poderia dar outro exemplo? Eu ainda não entendi, não, porque o espólio não seria o objeto da relação jurídica ali, ao invés de ser o sujeito. Certo. Vamos dar outro exemplo. O nascituro. O nascituro não tem personalidade jurídica, não é pessoa ainda. Mas o Código Civil, né, se a gente observar aqui, ó, deixa eu colocar aqui para vocês, né, tentar assim.
Estão vendo aqui? Aqui tem dizendo o seguinte: a personalidade civil, artigo 2º do Código Civil. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, ou seja, reconhece, desde a concepção, os direitos do nascituro. Eu tenho, portanto, um nascituro, que é um ente, é um sujeito de direitos, mas que não é pessoa ainda. Entende? Ele pode ser sujeito de direitos, porque a lei põe a salvo desde a concepção dos seus direitos, mas não tem personalidade civil. Entende? É uma distinção sutil também, mas apenas para dizer que há uma distinção entre essas duas expressões. Certo? Alguma outra dúvida, pessoal? Tranquilo? Bom, eu vou encerrar aqui a gravação.